Olá, uma pausa na sua navegação para eu falar por que que a falta de água faz muito mal para a saúde do nosso cérebro, inclusive atrapalhando a forma como que a gente pensa e toma decisão. Parece esquisito, né, psicóloga falando de água, mas eu vou tentar deixar claro aí essa conexão e mostrar para você o tanto que é importante água para a saúde do nosso cérebro e também para a nossa saúde mental. Então fica comigo até o final desse vídeo para você compreender melhor. Mas antes de chegar na água e o nosso cérebro, eu vou ter que falar um pouquinho da importância da água no nosso corpo como um todo, no nosso corpo em geral. A gente sempre ouve falar que o nosso corpo ele é composto de água, né? E isso de fato é verdade, gente. O nosso cérebro, por exemplo, ele é composto de 80% de água. Isso mesmo, 80, 80. Essa é a composição de água no nosso cérebro. Mas outros órgãos também são compostos de água. Por exemplo, o nosso coração, ele é composto de 73% de água. Os nossos rins, 79% de água. A nossa pele, que é o nosso maior órgão, né? Ela é composta de 64% de água. E os nossos pulmões, eles são compostos de aproximadamente 80% de água. É muita água, né? Se a gente for parar para pensar. A gente ouve também que a desidratação, ou seja, a falta de água no nosso corpo, ela é muito prejudicial para o nosso coração. Isso é verdade porque a desidratação ela vai sobrecarregar muito o nosso coração. O que pouca gente sabe ou o que não é muito falado é que a desidratação, ou seja, a falta de água no nosso corpo, ela também vai ser muito, muito prejudicial para o nosso cérebro aqui. Inclusive, ela vai afetar a função cognitiva do nosso cérebro. E aí a gente vai ter que fazer uma pausa, abrir um parênteses para entender o que é a função cognitiva do cérebro. Quando eu estou falando em função cognitiva do cérebro, eu estou falando na forma como que o nosso cérebro pensa, ou seja, a forma como que a gente pensa racionalmente, logicamente, a forma como que o nosso cérebro armazena informação. Então, eu estou falando da memória, memória a curto prazo e memória a longo prazo. A função cognitiva do nosso cérebro, ela também envolve a atenção, a concentração e a habilidade que o nosso cérebro tem de processar, de avaliar situações complexas, eventos complexos. E também eu estou falando na forma que o nosso cérebro ele vai tomar decisões. Isso tudo está incluído aí na função cognitiva do nosso cérebro. Então, quando eu falo que a desidratação ela provoca um problema na função cognitiva do nosso cérebro, eu estou falando aí envolvendo tudo isso: memória, atenção, habilidade de pensar racionalmente, habilidade de avaliar situações complexas, a habilidade de tomar decisões lógicas. E aí, não sei se vocês já viram, né? Tem alguns desenhos animados que mostram o personagem andando no deserto e depois de um tempo o personagem começa a ver aí miragens, né? Começa a fazer umas coisas assim que não tem nada a ver, né? Isso remete aí aos problemas da função cognitiva no cérebro. Mas vamos entender então o que, que a água ela faz no nosso corpo. Por que, que a desidratação ela vai afetar essa função cognitiva no nosso cérebro? A gente tem que entender
que a água, gente, ela é fundamental, por exemplo, para as células do nosso corpo crescerem e se reproduzirem. A água também, ela vai ajudar a entregar oxigênio nas células, o que é fundamental para a respiração celular. Então, assim, o metabolismo do coração e do cérebro vai precisar de muita água. A questão hormonal, para o nosso cérebro produzir hormônio e também neurotransmissor, que são aí a forma do nosso cérebro se comunicar, o nosso cérebro vai sim precisar de água, tanto para produzir hormônio, tanto para produzir neurotransmissor. A água, gente, ela é fundamental na regulação da temperatura corporal. Isso é de extrema importância para mulheres que estão aí chegando à menopausa ou mulheres que estão se vivenciando a menopausa, né? Porque tem aí as tão famosas ondas de calor. Então a água, ela vai ajudar a regular a temperatura corporal. Tomar água é muito importante para quem está aí aproximando ou vivenciando a menopausa. A água, gente, ela obviamente vai ajudar o nosso corpo a eliminar os resíduos, ou seja, aquilo que o nosso corpo não precisa. E a água vai fazer isso através do xixi, né? Através da urina. E a água, ela é aí o primeiro passo, ela faz parte aí do primeiro passo da digestão, que é através da produção da saliva. A nossa digestão, a digestão dos alimentos, ela vai começar através aí da produção da saliva. E a gente precisa de água para produzir saliva. Até os ossos eles têm aí, eles são compostos de água. Pode parecer estranho, porque quando a gente pensa em osso, a gente pensa em algo duro e algo bem rígido. Mas os nossos ossos, eles são compostos de 31% de água. Ou seja, a água, ela vai ajudar a lubrificar as nossas juntas. E isso é importante porque determinadas pessoas com doenças autoimunes, doenças crônicas, elas vão ter aí dores nas juntas. Então, a água ajuda na lubrificação das juntas. E falando em lubrificação, a água também é fundamental para a lubrificação das partes íntimas. E isso é muito importante para a mulher que está se aproximando da menopausa ou da mulher que está vivenciando a menopausa. Por quê? Porque durante esse período da mulher é muito comum ela apresentar o sintoma de ressecamento nas partes íntimas. A água, gente, ela é necessária para dissolver os nutrientes da comida e transportar esses nutrientes para o nosso cérebro e também para o resto do nosso corpo. A água, ela vai atuar como uma proteção. Ela vai ser aí uma barreira para proteger o nosso cérebro e também a nossa medula, caso haja algum impacto. E para mulher gestante, né, para mulher que está grávida, a água também, ela vai ter aí, vai atuar como se fosse aí um escudo protetor para o bebê, para o bebezinho, né, que vai estar protegido aí ao redor da água. E por fim, gente, a água, ela vai aumentar o fluxo sanguíneo no nosso cérebro. E por isso que a desidratação, ela vai sim trazer problemas para a função cognitiva do nosso cérebro. Como eu falei antes, o nosso cérebro, né, no início do vídeo eu falei que o nosso cérebro, ele é composto de 80% de água. 80 é muita coisa. Isso quer dizer, gente, que qualquer, toda e qualquer reação química
que acontece no nosso cérebro, ele vai sim depender de água para essa reação. Qualquer reação química, o nosso cérebro depende de água. O nosso cérebro, gente, ele é tão sensível à desidratação que se você tiver um pouquinho desidratado, você já vai começar a apresentar alguns sintomas. Quais que são estes sintomas? São vários. Dor de cabeça, vertigem, fadiga, confusão mental, é, o mais assim, o mais absurdo, não vou falar absurdo, mas assim, o mais impressionante é o encolhimento cerebral. Então, você pode apresentar aí vários sintomas. E ao contrário do que muita gente pensa, né, ou do que é apresentado aí nos desenhos, você não precisa de ficar dias sem beber água para ficar desidratado. A desidratação, gente, ela pode ocorrer em até 6 horas. O que eu estou querendo dizer? Se você ficar 6 horas sem beber água, o seu cérebro vai começar a apresentar os sintomas que eu descrevi antes, que é dor de cabeça, vertigem, confusão mental, fadiga, cansaço, enfim, esses sintomas podem sim ocorrer. Tem muita pesquisa, é muito comum a gente ouvir falar, né? Ah, tem que beber 2 litros de água para manter aí a hidratação do nosso corpo. Bom, há pesquisas que indicam que 2 litros de água diariamente é o ideal para manter o nosso corpo hidratado. Eu recomendo você aí conversar com seu médico para saber qual que é o nível de água ideal aí para necessidade, para atender a necessidade do seu cérebro e a necessidade do seu corpo. Eu tenho que falar, parece bem óbvio isso, mas gente, café, refrigerante, suco artificial, ou seja, suco que tem muito açúcar, que tem colorante, gente, ai, corante, suco que tem corante, suco artificial que tem açúcar, corante. Gente, isso não substitui a água em hipótese alguma. Ah, mas é líquido. Por que que isso não substitui a água? Porque, gente, para você ter aí os benefícios que a água traz para o nosso corpo, para você hidratar o seu corpo, a água tem que ter aí eletrolites e nutrientes. Essas bebidas que eu mencionei, né, o café, o refrigerante, o suco artificial, eles não vão ter esses nutrientes e esses eletrolites que a água tem. E uma curiosidade os chineses, eles têm aí esse hábito de beber água quente, né? Eles bebem água quente, ou digamos aí, água morna, durante o dia todo, mas principalmente pela manhã, antes do café da manhã. Então, eles acordam, bebe a água morna ou quente e depois toma o café da manhã. E tem uma explicação científica para isso. A água quente ou água morna, ela tem um efeito dilatador na nossa veia. O que que isso quer dizer? A nossa veia, ela vai dilatar com a água quente, a água morna, e isso vai facilitar a absorção dos nutrientes no nosso corpo. Já a água fria, ela tem a água gelada, né? Ela vai ter o efeito oposto. Ela vai contrair as veias no nosso corpo, né? Os vasos sanguíneos. Então, eu acabei adquirindo esse hábito de beber água quente, água morna, né? Principalmente pela manhã, antes do café da manhã. E eu aí recomendo para você tentar, para você ver aí se você vai gostar ou não. Antes do café da manhã, logo quando você acordar, você beber aí a água quente ou morna e depois você toma o café da manhã. E se você gosta de um suco artificial ou de um refrigerante, experimenta uma água morna um pouquinho mais quente com pedacinho de gengibre.
É bem saboroso e dá assim, um gostinho bem diferente. É, pode lembrar o refrigerante ou suco artificial. Eu espero aí que você tenha gostado dessas dicas, que esse vídeo faça algum sentido para você. E se você souber aí de alguma forma que te ajude a beber mais água durante o dia, compartilhe aqui, que é muito importante, né, para todos nós bebermos água, muita água durante o dia, principalmente quem está aí chegando na menopausa, quem está vivendo a menopausa, pessoas aí que têm, né, Alzheimer, demência, né, que são aí as funções cognitivas do nosso cérebro. Bom, muito obrigada. Vou aqui finalizar minha água e até a próxima. Tchau!